O sola escritura é insuficiente para estabelecer doutrinas. Esse é um argumento católico romano muito utilizado contra nós protestantes. Afinal de contas, ao longo da sua história, a Igreja sempre apelou para outras autoridades que não a Bíblia, para o estabelecimento de dogmas. Dentre essas outras autoridades estão a filosofia, a tradição e especialmente o magistério. Dessa maneira, o sola escritura é um falso ideal, algo que nem mesmo nós, protestantes, conseguimos viver. Nós vivemos uma falsa forma de cristianismo, uma forma ilusória de fé, que se encontra mutilada nos seus argumentos de duas fontes legítimas para o estabelecimento de doutrinas, que é o magistério e que é a tradição. Portanto, à luz dos católicos, nós somos grandes hereges. Nós somos pessoas confusas, pessoas que não seguem consistentemente um princípio. Existe resposta protestante para essas questões? Será mesmo a reforma protestante um grande erro e o sola escritura um ideal inconsistente como tantos outros que existem por aí? Eu sou o Gabriel Mendes e neste vídeo darei uma resposta a todas essas provocações da apologética católica. Fique comigo até o fim e você já deixa o seu like, já comente, você que me acompanha, e você que me odeia, deixe também seu comentário, seu dislike, só ajuda o canal e vamos ver até que ponto essa crítica católica faz sentido. Antes de nós entrarmos na resposta propriamente dita aos argumentos católico-romanos, é necessário salientar o seguinte: muitas vezes o debate de protestantes contra católicos é improdutivo. Por quê? Porque se concentra em elementos secundários. Vou dar um exemplo: os católicos atacam muitos protestantes pelo fato de haverem muitas igrejas. Eu já fiz um vídeo respondendo essas questões e eu estou fazendo esse outro vídeo respondendo uma questão diferente. Então, se você é um católico, você já vai botar: ah, vocês são 10.000 setes, assista no outro vídeo. Crie Kizumba aqui, mas crie Kizumba no outro também, que só ajuda meu canal, né? Ajuda meu canal a crescer e mostra o quanto muitos de vocês são superficiais, né, nos seus ataques. A questão aqui não é elementos secundários como esse. A questão aqui é questões últimas, questões fundamentais. O que os católicos fazem de errado, muitas vezes os protestantes também fazem de errado. Porque eles atacam as práticas católicas romanas, as indulgências, os santos, vão atacar a questão da Maria, do que acontece na prática, que é errado, fato. Mas a grande divergência entre catolicismo e protestantismo não está nesses elementos secundários, ainda que se manifeste neles. Ela está nas questões últimas. E qual questão última deve ser debatida antes de mais nada? A questão da autoridade. Qual é a autoridade absoluta em termos de doutrina? Tanto nós, protestantes, quanto os católicos, entendemos que a Bíblia é uma fonte de autoridade. Se você for no catecismo da Igreja Católica, ela vai dizer que ela segue a Bíblia. Ela se submete à autoridade da tradição e à autoridade do magistério, mas a Bíblia também está lá. Logo, muito do que os católicos creem tem o seu fundamento na Bíblia. Algumas coisas, obviamente, equivocadas, mas muitas sim, têm o seu fundamento na Bíblia. Agora, até que ponto que vai a autoridade das Escrituras? Nós protestantes acreditamos que a autoridade da Bíblia é absoluta em termos de doutrina. Se você chegar em qualquer igreja, qualquer das 10.000 igrejas, tirando as exceções mais aberrantes, coisa que também existe no meio católico romano. Existem católicos com ideias aterradoras. Se você pegar Teilhard de Chardin, por exemplo, ele não representa o catolicismo, mas foi um católico. E é o que muitos católicos fazem. Eles pegam Edir Macedo como representativo do protestantismo. Então, aqui a intenção não é ir por esses argumentos rasos, supérfluos, apaixonados, que muitas vezes são utilizados no debate, mas sim discutir a questão última. Nós protestantes, como mencionei, nós acreditamos na Bíblia como uma autoridade absoluta. Então, para você sustentar uma doutrina, isso precisa ter base bíblica. Gabriel, mas quando você utiliza a base bíblica, você não pode eventualmente forçar a Bíblia a dizer o que você quer, como muitas vezes é feito até hoje na igreja protestante. E de fato, isso acontece. A questão é como isso acontece. Isso acontece por um equívoco no que toca à interpretação, à hermenêutica, à exegese, ou se trata porque realmente a pessoa apela para uma outra autoridade, que não as Escrituras. Isso acontece no meio protestante por uma questão hermenêutica, por uma questão exegética, mas ainda assim, seja uma denominação protestante, seja a outra, ambas terão a sua perspectiva baseada na Bíblia. Mas, Gabriel, você utiliza a lógica para você fazer uma análise hermenêutica, para você entender os silogismos, você precisa de uma filosofia, você precisa de toda uma perspectiva para interpretar os textos, um direcionamento. De fato, você precisa. A questão é, qual é a autoridade da tradição?
qual é a autoridade do magistério. O Sola Escritura não é uma negação da tradição, tampouco uma negação daquilo que os católicos chamam de magistério, que nós podemos entender como uma autoridade eclesiástica. O Sola Escritura, ele entende a palavra de Deus como uma autoridade absoluta. Então você tem uma doutrina, você tem que fundamentá-la biblicamente. Você pode submeter uma interpretação errada às escrituras e falar que aquilo está na escritura? Certamente pode, mas a questão isso acontece pressupondo a escritura como única regra de fé e prática. Os católicos não conseguem entrar muito a fundo na visão protestante. Eles tentam entender o protestantismo com categorias católicas. Então eles enxergam o modo da teologia protestante de maneira análoga ao modo da teologia católica. E nós veremos no próximo bloco, inclusive, que é diametralmente oposta à maneira como os protestantes fazem teologia, da maneira como os católicos fazem teologia. E aqui, para você que é católico, uma aulinha de teologia básica do protestantismo, há uma distinção no nosso meio entre a revelação geral de Deus, que é a revelação que se dá através da criação, se dá através da lógica, se dá através da razão, da própria autoconsciência, eu diria. Cornelius Van Til dizia que todas as coisas são revelacionais de Deus, todas as coisas apontam um Criador. Então tudo é revelacional de Deus, de alguma maneira. Gabriel, o mal, ele é revelacional de Deus? Sim, porque para você ter um mal, você precisa ter um bem. Então o mal só ganha sentido à luz da existência de Deus. Por isso que o problema do mal é um problema para o ateu, não é um problema para o cristão. Então a gente precisa saber distinguir o que é a revelação geral, que abrange todas as coisas, que dão testemunho de Deus, apontam para o Criador. E você tem a revelação especial, que é aquela conferida apenas aos eleitos, apenas aos filhos de Deus. Ela vem através das Escrituras, a partir da iluminação do Espírito Santo, dos milagres, das profecias, do agir de Deus na história. Nós entendemos que para a salvação é imprescindível o conteúdo das Escrituras, porque é ele que comunica a revelação especial de Deus. Agora, a revelação geral, ela também revela Deus. Então, quando eu faço uma análise hermenêutica, quando eu faço uma exegese, eu estou usando a lógica, eu estou reivindicando ciências. Por exemplo, a arqueologia nos ajuda muito a fundamentar uma interpretação bíblica consistente dos textos. Agora, eu estou fugindo do Sola Escritura porque eu uso a minha razão? Eu estou fugindo do Sola Escritura porque eu recorro a evidências arqueológicas? De maneira alguma. Eu continuo admitindo a Escritura como base absoluta, como o fundamento da minha fé. Coisa que os católicos não fazem. Eles dizem que eles têm a Escritura como fundamento, mas não tem. Eles não têm nem a Escritura, nem a tradição, nem o magistério. Então, se eles acham que a gente vive um cristianismo confuso, quem vive um cristianismo confuso é eles. Porque essas três autoridades, elas conflitam entre si. Se você tem a Escritura dizendo uma coisa, a tradição dizendo outra, e o magistério dizendo outra, qual prevalece? É como diz aquele ditado, o cachorro que tem dois donos, ele morre de fome. E é o que acontece com os católicos. Eles vivem uma forma de cristianismo que ela é confusa justamente por essa multiplicidade de autoridades. Já o protestantismo, Sola Escritura, ele não elimina autoridades relativas, mas ele dá fundamento para as autoridades a partir de uma autoridade absoluta, que é a Escritura. Por que a Escritura é necessária? Nós precisamos entrar nesse ponto que é muito importante. Como que a gente responde que a Escritura ela deve ser a única autoridade? A necessidade das Escrituras, da palavra escrita, da revelação de Deus cristalizada em um livro que, é claro, abrange muitos livros, mas com um conteúdo distinto que é essencial para a nossa salvação, essencial para a compreensão de todas as coisas, ela se dá a partir do fato de que existe uma luta entre Deus e Satanás pela alma do homem. Então, uma vez que aconteceu a queda, que está na Escritura, os próprios católicos eles creem na queda. E a queda não é uma coisa que a tradição tirou do nada. É que os apóstolos supostamente ensinaram extraoficialmente, de maneira extra-escriturística, melhor dizendo, para os seus discípulos, para os seus sucessores, como Roma diz. Não, é uma coisa que está na Escritura. Você consegue ver claramente a queda nas Escrituras. Então, toda a doutrina que o cristianismo sustentou, que é verídica, ela está claramente nas Escrituras. Se você pega os primeiros concílios da igreja, tudo aquilo tem consistência à luz das Escrituras. Então, como que a gente entende que a queda do homem ela nos afetou? Ela nos afetou de uma maneira completa. Então o homem, uma vez que ele foi expulso do jardim, ele foi condenado à morte, ele se tornou vulnerável a Satanás. E essa alienação de Deus, que o homem sofreu, demandou a necessidade de que Deus se revelasse de uma maneira que fosse clara, que fosse objetiva, que não estivesse sujeita à subjetividade absoluta do homem, como é uma autoridade como, por exemplo, a do magistério. O magistério,
ele tem uma subjetividade. Ainda que seja uma assembleia de homens, aquela assembleia de homens, ela tem um contexto a partir do qual ela é criada. Se você pega, por exemplo, o Concílio de Trento, quando que ele aconteceu? No século XVI. Olha o que o Concílio de Trento defendeu. Agora você olha para o Concílio Vaticano II. Quando ele aconteceu? Século XX. Outro contexto. E um concílio conflita com o outro. A revelação de Deus, no que toca aquilo que é absoluto, aquilo que não pode ser questionável, ela precisa ser objetiva. Ela não pode estar restrita a um colegiado de homens, por mais instruídos que sejam. Existe o valor na autoridade eclesiástica, repito, existe valor na autoridade eclesiástica. No entanto, esse valor é relativo. Ele precisa estar submetido e ancorado nas Escrituras. O que acontece na Igreja de Roma é que não é. É que uma coisa conflita com a outra. O erro central do catolicismo, meus amados irmãos, ele está em sua antropologia equivocada. Mencionando a queda, é importante a gente compreender que para o protestante, a queda afetou todas as nossas faculdades. Afetou nossas paixões, afetou nossa vontade e afetou o nosso intelecto. Por isso que tanto para o calvinismo quanto para o arminianismo, há a defesa da depravação total. O homem é completamente depravado. Em qual sentido? Ele per si não pode chegar até Deus. É Deus que tem que alcançá-lo através da graça. Para os católicos, a razão humana ela não foi afetada pelo pecado. Ela permaneceu incólume após a queda. De tal maneira que, através do intelecto, você consegue chegar a Deus. Como homens sustentaram ao longo do desenvolvimento da teologia católica. Uma antropologia diferente, ela produz cosmovisões diferentes. E é justamente sobre cosmovisões que nós falaremos no próximo bloco. Diferente dos papistas, nós protestantes consideramos a queda como um fato constitutivo de toda a história humana. A queda é algo central, não periférico. Por que a nossa visão da queda é assim tão radical? Por que os protestantes creem na depravação total e os católicos não? A razão é muito simples. Porque a Escritura, que é a nossa única regra de fé e prática, como já foi dito aqui algumas vezes, ela trata a queda desse tipo. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Romanos capítulo 5, verso 12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 3, verso 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o pecado é algo catastrófico. Ele não é uma coisa pequena, mas ele é uma coisa que nos destitui da glória de Deus. Portanto, a gente vê que existe uma antropologia católica romana otimista acerca do homem, porque ela crê que o intelecto do homem permaneceu incólume depois da queda. E nós temos uma antropologia protestante, que é pessimista a respeito da natureza humana. Entende o homem como um ser caído, um ser miserável, um ser completamente necessitado da graça de Deus. Eu gostaria de fazer uma indicação de livro. Aqui normalmente eu indico muitos livros quando eu vou falar do catolicismo, que é o Teologia e Prática Católica Romana, uma avaliação evangélica de Greg Ellison. Você que é evangélico, você que é protestante, você quer entender o catolicismo, eu creio que esse livro é um excelente guia para você compreender o catolicismo nos seus elementos essenciais, sem ficar só batendo na Maria, nos santos, nas indulgências, nas coisas que normalmente se ataca do catolicismo. E o Greg Ellison fala uma coisa muito interessante nesse livro, coisa que eu creio que é um dos grandes insights do livro. A teologia católica, ela possui como elementos primários. O que são os elementos primários? São aquelas coisas que são centrais na visão de mundo católico. E quais são esses elementos? O primeiro é a natureza. A natureza, ela foi definida por Aristóteles, filósofo, como tudo aquilo que sofre o movimento. Isso é uma coisa que, embora seja ridicularizada hoje na academia, a visão que Aristóteles tinha, por exemplo, sobre a natureza, incluindo a vida, que era a questão do movimento, é algo que teve uma grande consistência a seu tempo. E Aristóteles, ele deu uma definição, para a natureza a partir daquilo que se move. Para Aristóteles, o movimento era uma coisa eterna, era uma coisa que não acabava. E existiu um filósofo na história da igreja muito capaz, um homem muito erudito, ainda que sim tenha minhas divergências com ele, que foi Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, ele foi o grande organizador da teologia católica romana nesse aspecto. E ele tomou esse termo aristotélico, que já é um termo muito utilizado dentro da história do cristianismo, com outras conotações, porque natureza é um termo utilizado por muitos filósofos. Inclusive, você vai ver a história da igreja fala das duas naturezas de Cristo. E Tomás, ele toma o conceito de natureza de Aristóteles e procura cristianizá-lo, entendendo a natureza como uma esfera de verdades que são comuns do cristão e o não cristão. Então a Igreja Católica, ela entende que a natureza é um elemento primário, que inclusive é
pressuposto, porque existe um outro elemento, que esse elemento vem através da mediação da igreja. Qual é esse outro elemento? Precisamente a graça. A graça mediada pela igreja. Então, o sistema teológico da igreja de Roma, ele se encontra alicerçado em dois pilares. A natureza, que é aquele corpo de verdades, de realidades comuns ao cristão católico e o não cristão, e os pagãos, os islâmicos, tudo mais. Você tem, inclusive, virtudes que são cardeais e comuns ao cristão e não cristão. Se você pegar Aristóteles, ele falava das 4 virtudes: a prudência, a justiça, a temperança, a coragem. Então são 4 virtudes cardeais que o cristão compartilha com o não cristão. Agora, você tem 3 virtudes teologais, virtudes da graça. São exclusivas de um cristão, que é fé, esperança e amor. E para Tomás e para os católicos, a graça aperfeiçoa, ela dá um plus na natureza. Então o homem ele consegue ser bom até um determinado ponto. Agora, outro ponto ele já precisa da graça. E a pergunta que eu faço é: cadê o pecado? Onde que o pecado entra na teologia católica romana? Os católicos eles simplesmente ignoram o pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Então não me vem aqui atacar com espantalho e dizer que eu não disse que os católicos eles creem no pecado, porque eles creem. De fato, o pecado aparece no sistema teológico da Igreja Católica como um elemento secundário. O pecado ele não é tão grave para os católicos. Ele é uma realidade. Ele necessita da redenção em Cristo, mas ele fica muito para debaixo do tapete. Enquanto os elementos que ganham um protagonismo da visão católica romana são os elementos da natureza e da graça. Esse é o sistema de pensamento católico romano. E como que é o sistema de pensamento da teologia evangélica ou da teologia protestante? Nós, protestantes, nós não entendemos, independente da nossa denominação, independente se você é arminiano, se você é calvinista, se você, sei lá, é da Assembleia de Deus, se é pentecostal, a nossa teologia ela não tem a natureza e a graça como elementos constitutivos centrais. Existem calvinistas tomistas, existem pessoas que gostam do tomismo, pegam elementos de Tomás de Aquino, mas isso não é central na nossa teologia. Quais são os elementos centrais na nossa teologia? São 3. São a criação. O mundo foi criado por Deus. Então aquilo que os filósofos chamavam de natureza, um termo até que eu não gosto muito de usar, salvo quando ele é inescapável, você tem que utilizá-lo por uma razão técnica, mas o conceito bíblico é criação. Então, o mundo ele foi criado por Deus. Esse é um elemento central da teologia protestante. Segundo, o homem caiu. O pecado entra na cosmovisão protestante, na teologia protestante, como um elemento central. Inclusive, nós temos a doutrina da depravação total como corolário disso. A doutrina da depravação total só existe no protestantismo porque nós vemos a queda como um fato que mudou para sempre a história humana. E o terceiro é a redenção por meio de Cristo, por meio da graça. Por isso que nós protestantes damos tanta ênfase à graça. Nós falamos tanto da graça como um favor imerecido. Greg Allison diz o seguinte na sua obra, abre aspas, a diferença entre os dois sistemas gira em torno do entendimento diferente que tem da natureza e do pecado e do impacto do pecado sobre a natureza. Fecha aspas. Diferente dos papistas, nós não vemos a queda como uma coisa secundária. A queda é algo central. Foi algo que nos tornou alienados de Deus. Razão pela qual, independente do nosso esforço, independente do nosso intelecto, nós não chegamos a Deus. O que isso tem a ver com toda a questão da Escritura? A nossa cosmovisão, ela está alicerçada nas Escrituras. A cosmovisão da Igreja Católica Romana não está. Ela dá uma centralidade para 2 elementos que até podem talvez ser trabalhados, né? Eu sou pressuposicionalista, não gosto de trabalhar com esse elemento, mas que não são constitutivos da visão protestante, porque não estão na Escritura. Você não vai ver a Escritura falando de natureza e graça como um dualismo. Ela fala da graça, fato, mas não fala dela como um dualismo, uma dicotomia em relação à natureza. Por fim, gente, nós vamos entender o seguinte. Nós vamos entender que católicos não levam a Escritura suficientemente a sério. Possuem, portanto, uma compreensão equivocada das doutrinas fundamentais. Então, as doutrinas fundamentais católicas romanas, elas não vão buscar o seu fundamento na Escritura, mas vão buscar o seu fundamento na filosofia, vão buscar seu fundamento em autoridades que escapam à autoridade da Escritura e muitas vezes conflitam com a Escritura. Isso é problemático. Agora a questão que fica é, por que Deus ele utilizou as Escrituras para se revelar a nós? Por que não teria sido o magistério? Nós vamos desenvolver isso melhor no próximo bloco. Cornélio Fantil afirma que a Escritura Sagrada possui 4 atributos. Esses atributos estão relacionados entre si e eles explicam o porquê a Bíblia é autoridade absoluta. O primeiro desses atributos é o atributo da necessidade. Em decorrência da queda, como já dito, é necessário que Deus se revele de uma maneira especial. Essa revelação precisa subsistir ao longo dos séculos, precisa ser algo durável, algo que não esteja
limitado a um contexto histórico, a um contexto cultural, mas algo que perpasse os séculos. Precisa ser algo que alcance toda a humanidade, ou seja, algo que esteja em condições de ser passado, comunicado a todos os povos. A Escritura é desse jeito. Você pode, inclusive, traduzir a Bíblia para inúmeras línguas. Quantas línguas não receberam tradução da Bíblia? Centenas. E isso é algo que o magistério não consegue fazer. O magistério, ele inevitavelmente está fadado a um espaço geográfico, está fadado a um determinado período de tempo. Terceiro, que seja oferecido de maneira objetiva. Você já imaginou se o cristianismo ele fosse comunicado de uma maneira meramente subjetiva? Uma pessoa representa o cristianismo. A Bíblia não é assim, ela é objetiva. Mesmo que uma pessoa distorça a Escritura, ela precisa distorcer as Escrituras. Ela precisa forçar uma interpretação das Escrituras, mas utilizando a própria Escritura, que é uma autoridade, isso sim, objetiva. E contra falsos profetas, contra aqueles que utilizam a Escritura de maneira má, nós podemos reivindicar e afirmar, atestando a correta compreensão das Escrituras pela própria Escritura. Afinal de contas, Satanás utilizava as Escrituras. Ele tenta Cristo com as Escrituras, mas a questão é, a interpretação de Satanás era boa? Não era. E nosso Senhor Jesus Cristo mostrou, a partir da própria submissão da Escritura, como que nós agimos diante da tentação. Então, a interpretação correta da Escritura, ela vence a interpretação falsa da Escritura. Agora, quando você tem uma personalidade, quando você tem uma assembleia, um colegiado de pessoas que se afirma a autoridade absoluta, nós temos um problema. Porque quem que afirma, quem que garante que essas pessoas ou essa pessoa está correta? Não há garantia. Quarto, que dê testemunho da sua confiabilidade a partir de si mesmo. A Bíblia faz isso. Ela dá atestado da sua própria autoridade. Por isso que Calvino falou que a Bíblia é autopistia. Ela é autoatestada. Ela afirma a sua própria autoridade. E o segundo atributo é justamente esse, o da autoridade, que está amarrado à necessidade das Escrituras. O homem caído, ele procura fazer de si próprio uma autoridade. Ele quer ser Deus dele mesmo. No entanto, olha que coisa curiosa, Van Til entra nos meandros da epistemologia de uma maneira muito profunda nesse aspecto. Mesmo para você tecer argumentos contra Deus, para você se rebelar contra Deus, você utiliza a própria revelação geral de Deus. Então você pensa no ateu que está fazendo ataques ao cristianismo. Ele usa a razão, ele usa a lógica, ele usa argumentos. E ele só consegue fazer isso pela graça de Deus, pela revelação geral de Deus, que confere a ele a condição de empregar o seu intelecto. Porque Deus, na sua providência, nos confere, mesmo caídos, a uma condição em que a gente consegue usar nosso intelecto. A gente usa o nosso intelecto mal, mas a gente usa. Van Til ele faz uma analogia de que o homem ímpio se rebelando contra Deus é como se você pegasse uma pessoa, né, que ela pegou um monte de arma, encheu um pátio assim de armas, né, de tanques, canhões e tudo mais, e começou a atirar. Só que Deus é o próprio chão que sustenta essas armas. Então a gente vê que o homem autônomo, ele não é capaz de fazer de si uma autoridade epistêmica. Nós precisamos de uma autoridade epistêmica que seja validada, que seja garantida, que seja prescrita pelo próprio Deus, e essa autoridade é a Escritura. As Escrituras se apresentam como autoridade absoluta e revelam a vontade de Deus ao homem regenerado. Nós temos inúmeras passagens bíblicas que mostram como a Escritura Sagrada é inspirada por Deus para a salvação, para a exortação, para a consolo. O terceiro ponto é muito importante, que é o ponto da perspicuidade. A Bíblia é clara. Perspicuidade significa clareza. Ela é suficiente para que o homem a entenda sem a mediação de um intérprete. A perspicuidade das Escrituras é oposta ao clericalismo. Cornelius Van Til diz em sua obra Introduction of a Systematic Theology, abre aspas, se houvesse alguma necessidade de intérpretes humanos intervirem entre as Escrituras e aqueles a quem a Escritura chega, ou seja, para a humanidade em geral, ainda haveria uma oportunidade para Satanás inserir sua falsa interpretação. Desta forma, também a autoridade das Escrituras cairia. Fecha aspas. Se for imprescindível que o homem tenha um intérprete entre ele e a Escritura, olha que coisa curiosa acontece. Essa interpretação do mediador é sujeita a Satanás. Ao agir de Satanás, Satanás pode muito bem distorcer esse intérprete, que é o mediador entre o fiel e a Escritura, e infundir a sua própria perspectiva.
nós sabemos que Satanás é mestre em manipular a Bíblia. Logo, Satanás pode corromper o magistério para que doutrinas de demônios sejam sustentadas com base na Escritura. Isso acontece desde o início dos tempos. E o magistério, os pastores, toda a autoridade eclesiástica está sujeita ao agir do demônio. Ah, Gabriel, mas as pessoas também estão, o fiel também está, se o pastor, se o padre, se o bispo está, que dirá o fiel de fato. No entanto, a Bíblia precisa estar acessível a todos nós, como os bereanos, que são elogiados por Paulo. Paulo pregando e eles estavam conferindo o que estava na Escritura. Então a atitude do fiel não é a fé implícita que os católicos inventam, que o católico tem que crer no que diz a Santa Igreja Católica e acabou. Não, o fiel, se você que é protestante, você precisa conferir o que o seu pastor fala conforme as Escrituras. E eu digo até a respeito de mim mesmo, vocês precisam conferir tudo o que eu falo à luz das Escrituras. Por quê? Porque a Escritura é algo objetivo, é algo revelado por Deus. Agora, uma vez que outra pessoa fala, ensina, esse ensino só é real, só é válido conforme ele é atestado nas Escrituras. Nós vemos que 3 atributos são exclusivos da Escritura e não compartilhados com o magistério. Existe um 4, que é precisamente a suficiência. Em virtude do pecado, a interpretação humana ela é inteiramente corrupta. Se existe uma interpretação humana sobre a revelação que não esteja na Escritura, que seja acrescentada à Escritura. E quando eu digo interpretação, aqui não é interpretação da Bíblia, é interpretação de Deus, é interpretação das verdades da fé. Essa interpretação deve ser considerada anátema. Tudo o que não está na Bíblia em matéria de doutrina deve ser anatematizado. A suficiência das Escrituras ela conflita diretamente com a autonomia da razão humana. Quando a Igreja de Roma ela acrescenta doutrinas àquilo que está na Escritura, quando ela fala do purgatório, quando ela fala da Imaculada Conceição de Maria, da Assunção de Maria, de tantas coisas, o que ela está fazendo é se amparando na autonomia da razão. É dando ouvidos a doutrinas de demônios e acrescentando as Escrituras, o que deve ser tomado por nós protestantes como anátema. O magistério, a tradição, meus amados irmãos, não possuem esses 4 atributos. São eles a necessidade, a autoridade, a perspicuidade e a suficiência. 4 atributos que estão interrelacionados e que são plenamente satisfeitos pela Escritura. Deixei muito claro que há excelentes razões para fazer da Escritura nossa única regra de fé e prática. Portanto, nossa autoridade absoluta. Agora, a questão que não quer calar é: e quanto às regras metafísicas e ontológicas para se estabelecer essa doutrina? É possível sustentar o solo da Escritura a partir da filosofia? Além disso, é possível desenvolver uma filosofia protestante? Ou será, como disse Etienne Gilson, a filosofia um empreendimento impossível dentro do protestantismo? Essa e outras questões nós responderemos nos próximos vídeos. Você que ficou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, caso você tenha me odiado e chegado até aqui, tido essa hombridade. Deixe o seu comentário, seja um comentário elogioso, seja expressando mimimi, argumentos fúteis, o que for, tudo isso ajuda o engajamento do canal. Peço que você que se interessa pela Luz do Brasil, que realmente quer ver o nosso crescimento, quer ver o nosso canal abençoando outras vidas, convido você a se tornar membro da nossa comunidade a partir de R$ 4,99, um valor irrisório. Você contribui com o nosso canal, nos ajuda a alcançar mais pessoas, nos ajuda a angariar fundos para projetos ainda maiores e assim contribui com o crescimento do reino de Deus. Deixo aí o convite. Esse canal certamente tem ambições de chegar muito mais longe e eu preciso da sua ajuda para isso. Um forte abraço, meus amados irmãos, e até a próxima.